Bom, para início de conversa, eu quero logo informar que esse vídeo aqui não é repetido. É verdade que em 2022, há 2 anos atrás, eu gravei um vídeo com um tema bem parecido com esse, na verdade quase o mesmo tema, só que com um pouco menos de informações, com um pouco menos de fatos acontecendo, um pouco menos de profundidade, porque naquela época nós não tínhamos tanta informação como hoje. Eu quero, nesse vídeo de hoje, aprofundar mais e trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de esclarecimento, entendimento sobre o que está acontecendo nesses nossos últimos dias. Bom, é fato, nós temos percebido que o tempo parece que está cada vez mais rápido. A gente, quando olha para trás, nós já estamos hoje no dia 24 de dezembro de 2024. 24 de 12 de 24. Olha só que número profético. E nós hoje, no dia 24 de dezembro, se olharmos para trás, parece que o ano começou ontem. Parece que mal começou o ano e já está terminando. Daqui uma semana já é outro ano. E isso daí é profético. A própria palavra de Deus diz que nos últimos dias o tempo seria abreviado. Porque se assim não fosse, nem os salvos, nem os escolhidos se salvariam. Então está cada vez mais rápido. E por que eu estou dizendo isso? Porque com essa velocidade que o tempo está passando, hoje, a teoria de conspiração se torna real muito mais rápido. Lá pelos anos 40, anos 50, as teorias de conspiração que surgiam, várias delas, sobre Kennedy, sobre Equador, sobre Hitler, sobre várias coisas, levavam muito tempo para poder mostrar alguma lógica, algum fato realmente coerente sobre a teoria. Hoje não, hoje você tem uma teoria surgindo, que chamam de conspiração, e meses depois a gente já está vivendo aquilo. A gente basta lembrar 2020, com aquela crise sanitária que abalou o mundo todo, que se antes daquilo nós tivéssemos falado para alguém que aquilo aconteceria, ninguém iria acreditar, iria chamar de teoria de conspiração, e realmente aconteceu, nós passamos por aquilo, e faz pouco tempo. E as coisas estão acontecendo hoje, as moedas digitais, o governo único se preparando, e todas as coisas que foram profetizadas vindo à realidade tão rápido, a gente percebe que realmente as teorias de conspiração já deixaram de ser teorias de conspiração, já são realidade para nós, são realidade no nosso mundo atual. E uma dessas teorias tem a ver com justamente o cumprimento das profecias, porque está profetizado desde lá de Daniel, Ezequiel, e lá no livro de Mateus, no Apocalipse, as coisas que vão acontecer nesse período agora. Falando de guerras, rumores de guerra, pestes, fomes, e também as mudanças que vão acontecer no campo geopolítico, no campo espiritual, religioso, que vão acontecer, e tudo aquilo está profetizado. E o que a gente vê acontecendo hoje, todas as peças se encaixando para acontecerem conforme estão escritas. Nenhum cientista, nenhum tipo de previsão fora dos profetas reconhecidos e inspirados por Deus é tão precisa, tão exata, tão contundente quanto aquelas que a gente encontra nos profetas de Deus, os profetas bíblicos, aqueles que eu acabei de citar. Então o que acontece? Uma das coisas que é mencionado nas profecias tem a ver com a igreja de Cristo, com a noiva de Cristo. E tem a ver com o encontro dessa noiva com o noivo, que é Jesus. Esse encontro, existem dois eventos que a Bíblia cita desse encontro. Existe o chamado arrebatamento, que algumas pessoas não acreditam que ele vai existir, algumas pessoas acham que vai existir antes da tribulação, algumas pessoas acreditam que ele vai existir no meio da tribulação, nos 3 anos e meio, que é exatamente o momento central de virada, quando muda de tribulação para grande tribulação, e pessoas também acreditam que pode acontecer depois da tribulação. São os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Eu particularmente gostaria muito que fosse pré, porque ninguém quer passar por dor, por perda, por sofrimento, por tragédias. Então, se a gente for para lá para a glória de Deus antes que a tribulação inicie, é bem mais confortável, bem mais tranquilo para nós, bem menos assustador. Eu gostaria que fosse assim, mas eu não sei se é isso que Deus vai fazer. Pode ser que Ele resolva fazer assim, pode ser que Ele resolva que a igreja tem que ficar aqui para poder continuar pregando para quem ainda não se converteu. Pode ser que Ele resolva que a igreja tem que ficar aqui até o final. É Ele que decide, é Ele que dá a palavra final. Mas independente de qualquer coisa, um dia isso vai acontecer. E o que é que o sistema do mundo tem a dizer sobre isso? Eles querem, de alguma forma, enganar as pessoas, para que quando isso aconteça, as pessoas não digam que foi Deus que fez,
Não digam que é uma coisa profetizada na palavra de Deus e um ato de Deus. Querem que diga que é alguma coisa natural, de alguma outra fonte, de alguma outra forma. E uma das coisas que tem sido cogitada há muitos anos, isso eu diria que há muitos anos, isso é uma teoria de conspiração antiga já, e que é justamente que seria usado a cartada ufológica, dizendo que quem levou as pessoas desse nosso mundo não foi Deus, não foi o Espírito Santo, mas sim ETs. É ridículo, é realmente ridículo as pessoas acharem que isso daí poderia ser uma coisa crível, mas hoje está exatamente acontecendo na nossa frente. Desde alguns anos, desde mais ou menos 1999, 2000, por aí, as próprias autoridades que sempre negaram a existência de fenômenos ufológicos, os OVNIs, os UFOs, e que agora eles mudaram nomes, o AP, e seja qual for a sigla, mas desde esse tempo, o que as autoridades sempre fizeram? Negar, dizendo que era um efeito meteorológico, balão atmosférico, era um veículo militar em teste, e nunca admitiam que poderia ser alguma coisa não humana, feita por uma inteligência não humana. Já há cerca de 20, 15 anos atrás, começaram a admitir, timidamente ainda, que isso daí poderia ser uma coisa não humana. Senador, brigadeiro, até ex-presidente, começou a ir para a imprensa e começar a falar que isso daí poderia ser real. Hoje, os órgãos principais de inteligência, o Pentágono nos Estados Unidos, o FBI, a própria CIA e outros órgãos de inteligência e outros formadores de opinião geopolítica estão admitindo claramente que esse é o caso, que são seres não humanos. Não se sabe se são extradimensionais, se são interplanetários, se são de um futuro distante, viajantes do tempo, não se sabe a origem, mas uma coisa que eles estão começando a dizer com muita ênfase, são não humanos. E agora, esses tempos, estão aparecendo luzes no céu que estão sendo pela primeira vez filmadas, fotografadas, transmitidas com nitidez que nunca antes foi possível. Antes a gente só via aquelas imagens borradas, sem nitidez, sem definição, que ninguém realmente dava crédito. Hoje em dia, além de serem fontes oficiais, com nitidez, com fotos, com vídeos, com documentação. Isso tudo para quê? Para fazer você acreditar que quando acontecer aquilo que Deus profetizou, não foi Deus que fez. Foi alguma inteligência de algum outro lugar, de algum outro planeta, de algum outro tempo, de alguma outra dimensão, mas não Deus. E sabe qual é o risco disso? Porque como realmente a gente sabe que Deus vai fazer, Ele vai fazer para quê? Para resgatar esse mundo para o Filho dele que veio para cá para salvar a humanidade, para Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo. Que a humanidade hoje diz que comemora o nascimento carnal dele. Pelo menos é o que se fala, né? O que as lideranças principais desse mundo atual querem é exatamente desacreditar isso. É colocar isso nas mãos de alguém que não seja Deus, que não seja Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a imprensa já está falando sobre isso, os órgãos oficiais estão falando sobre isso, tudo aquilo que forma a opinião das pessoas está falando sobre isso. E, na verdade, eles querem afastar você de Deus, afastar você de Jesus, para que quando a salvação vier, você perca. E aconteça como aqueles homens lá no tempo de Noé, que quando a chuva começou a cair, a porta da arca foi fechada pelo anjo do lado de fora. As pessoas ficaram gritando, chorando, batendo na porta da arca, querendo entrar, mas era tarde demais. A chuva caiu, afogou a todos, e só Noé com a família dele sobreviveram. E é isso que os senhores desse século atual, o Deus desse século, quer fazer com você. Ele quer que você perca a sua arca da salvação. A nossa arca da salvação entregou a vida numa cruz, lá no Calvário, há mais de 2000 anos. Essa é a nossa arca. Nós não podemos perder, porque a hora que a porta fechar, vai ser como aquelas parábolas das 10 virgens. As 5 que tinham óleo, que tinham azeite, entraram para a festa. As 5 que não tinham, quando chegaram, a porta tinha sido fechada. E foi dito a elas, não, aqui vocês não entram mais. A porta já fechou, agora vocês ficam de fora. E é isso que o sistema desse mundo quer fazer conosco, comigo e com você. Fazer com que você fique do lado de fora das bodas do Cordeiro, perca a salvação, perca a sua alma, perca a sua vida e faça as vontades do inimigo da nossa alma. Vamos tomar muito cuidado com isso. E fique atento, porque o noticiário está trazendo direto essa informação. Não dê crédito. Creia que a profecia de Deus é muito mais confiável, muito mais segura e muito mais garantida e garantidora da nossa vida eterna do que qualquer noticiário de televisão
ou até declaração de uma autoridade qualquer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom Adonai. E te vejo no próximo vídeo.